Mas você não acha que chegou a hora já de repente, a galera inventar um novo modelo, assim? Porque Modelo político, você está não falando? é socialismo, né? É ruim. Capitalismo também é meio ruim. Então, por que que não se chega e inventa um novo modelo, talvez? Tipo modelo de presidente. Por que que existe isso ainda, cara? Escolher um presidente, quando você sabe que, na verdade, o cara, uma única pessoa, não tá mandando efetivamente em nada. Ela responde a uma patota que ela tá inserida ali. Ela não dá ordens solitárias, efetivas. Você tá... Graças a Deus. Sim, é. Você tá escolhendo um grupo, na verdade, um grupo Sim, para te sim. representar. Então, sei lá, eu acho que devia ser um novo modelo para Você escolher. sabe, eu acho que assim, o fato da vida política, representação política ser essencialmente infeliz é que deixa a gente desesperado. Ela é essencialmente infeliz. Não estou falando da vida dos políticos, estou falando um mecanismo de Sim, representação. sim. Né? Ele é essencialmente deficitário, infeliz, mais ou menos pervertido, variando de um país para o outro, mas sempre, em grande medida, o sistema político serve a ele mesmo. Né? E assim, por que que a gente não inventa? Porque os sistemas políticos de representação e soberania são sistemas que ninguém sabe direito como eles acontecem. Ninguém consegue inventar, ninguém consegue fazer essa engenharia. Mesmo a democracia, tal como a gente entende, no mundo ocidental, ela tem dois grandes modelos. Um, ela foi evoluindo na Inglaterra, desde o século XIII, através dos mecanismos de mediação da nobreza contra o rei, equilibrando o poder. Na França, ela apareceu violentamente nas revoluções de 79, 1879, 1789, 1830, 1848, 1871. Então você foi tendo várias rupturas que foram ajustando o mecanismo de representação, democracia, tal como a gente fala. Os Estados Unidos também foi lento e gradual a partir da Revolução de 1776. Os intelectuais, criadores dos Estados Unidos, nunca pensou em montar um sistema que representasse todo mundo. Criou mecanismos para conter o rebanho da população, né, no sentido de o próprio colégio eleitoral, eleições indiretas para presidente. Então, a democracia que a gente conhece, ela é um regime que ela foi evoluindo mais ou menos ao longo de 300 anos em diferentes países, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, de modos diferentes, e elas foram evoluindo sem ninguém estar dirigindo a evolução. Entendeu? Uhum, São sim. contextos específicos que outros países então começaram a copiar esse modelo. Então ninguém consegue de fato estabelecer, não, nós vamos fazer um sistema a partir de hoje. Imagina, a pessoa não consegue decidir numa reunião de condomínio se vai fazer uma academia ou uma piscina? Fácil. Imagine montar um sistema como esse. E às vezes é mais fácil você montar sistemas autoritários. Tem muito histórico nisso, né? Processo histórico, como é que aquela cultura é, como é que aquela sociedade se organizou ao longo de muito tempo. Então não dá. E é meio que essa merda mesmo aí. Não acho que vai ficar muito melhor, não. Mas por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente costuma copiar quase tudo do sistema americano, como ele funciona, ou mais ou menos ser uma reprodução de como ele pensa, menor, né? Em escala menor, mais ou menos, ou com as limitações. Mas eu estou dizendo, já que existe essa cópia total, esse endeusamento é, do americano de Nova York, do American Way of Life, por que não importar tudo direito logo, entendeu? Para cá. Tipo a noção de de mercado mesmo. USA. Não, mas que tudo pode ser um negócio, entendeu? Aqui não dá a impressão que você. Lá tudo é negócio, aborto é negócio, tem comercial na TV, advogado tem comercial toda hora, Eu tudo é um sei. negócio, tudo é para dar dinheiro, maconha, tudo para dar dinheiro. Não interessa essa questão moral por trás das coisas, muitas vezes, né? Dependendo de estado para estado, às vezes. Mas num contexto mais geral, vamos dizer, né? As pessoas têm o livre, têm o mercado mesmo. Isso é ruim? Você acha, professor? Me parece ser uma coisa boa, mas todo mundo tem um pensamento purista que fala que isso é ruim, por trás, né? Olha, isso é uma experiência que evoluiu especificamente dentro dos Estados Unidos, apesar que o capitalismo foi inventado principalmente na Inglaterra, né? A Inglaterra que criou o capitalismo da forma que a gente conhece. Ainda que não é da forma que a gente conhece, porque foi no século XVIII. Então não é da forma que a gente conhece.
Mas, assim, o caso dos Estados Unidos é um caso que você reúne uma riqueza natural muito grande, um espaço gigantesco, né? Uma imigração muito forte vinda da Europa, e depois uma imigração forçada vinda da África. Você teve um sistema bastante competente de chacinar os índios para ocupar o espaço e você ir avançando em direção ao Que é o oeste. Thanksgiving deles, né? É o Thanksgiving. Essa Não foi é? boa. Não é isso? Graças por ter Tiração de nascido nos Estados graças, Unidos, né? né? Então, assim, você tem uma série de elementos que acabaram, inclusive, por exemplo, as pessoas que enriqueceram com locomotivas, estrada de ferro, petróleo, corrida do ouro da Califórnia, né? Você tem uma série de elementos que acabaram produzindo já no final do século XIX. Os Estados Unidos já era uma economia importante, né? Mas assim, ao mesmo tempo, sabe, eu não acredito que não dá para transportar comportamentos culturais de um lugar para o outro tão fácil. Não dá para transportar. A história brasileira é uma história social, econômica, que não é igual, a imigração não é igual à americana, a mentalidade. Por exemplo, os americanos, na sua origem, são calvinistas, puristas, focados, obcecados, tarados. O católico é sempre meia boca, historicamente, com essas coisas. Agora, veja, os Estados Unidos está longe de ser o país ideal. Os Estados Não, Unidos, sim, longe. grande parte do lixo que a gente come hoje no debate, na polarização e na palhaçada que domina o mundo vem dos Estados Unidos. Não. Grande Parece. parte do lixo. Então foi o que eu falei, que a gente copia mais ou menos, parece. Copia principalmente essa parte, né? Umas partes. Pior parte. Copia principalmente essa parte meio ruinzinha. Umas partes negativas. Eu não entendo, porque esse pensamento me parece que é sempre republicano versus democrata, e aí tem uma importação desse conflito aqui, entre aspas, que é a esquerdista versus Inclusive achando que os democratas são santos, né? É como se não fosse dois partidos de direita também, né? São dois partidos brigando por poder. Até o movimento, o racismo, é muito diferente aqui do que nos Estados Unidos. Por pior que sejam os dois em níveis diferentes, lá não tem nada a ver com aqui, eu acho, né? A gente nunca experimentou aqui um ônibus onde negros só podem sentar na parte de trás, né? Ou banheiros exclusivos para negros. São histórias diferentes, é isso que eu estou dizendo. Quando você importa um modelo de lá para cá, por exemplo, todo o modelo que foi importado, inclusive do combate ao racismo dos Estados Unidos para cá, você tem que acomodar a leitura que foi importada de um lugar para o outro, você tem que acomodar no ambiente tal como existe aqui. E nesse movimento, muitas vezes, como a história é dinâmica, você acaba transformando, as pessoas repetem, vão produzindo categorias de análise da realidade e você vai se assimilando essa análise da realidade. Você vê, vou dar um exemplo. Hoje, especialistas epidemiologistas dos Estados Unidos disseram que seria racismo fechar a fronteira dos Estados Unidos para países africanos. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que ninguém está nem aí para a África, certo? E que se não der nada dessa história da Omicron aí, vão deixar a África do mesmo jeito, né? E, portanto, mandam vacina podre, com prazo de validade vencido. Eu vi a galera lá estava fabricando a própria vacina sem o apoio das fabricantes. Eles mesmos estavam fabricando. Então, é extremamente desorganizado os estados, né, em grande medida, muitos deles. Mas aí, de repente, os especialistas falam que fechar a fronteira para países africanos é racismo. Sendo que todo mundo fechou fronteira para todo mundo durante esses últimos 2 anos, de uma forma ou de outra, inclusive apoiado fortemente pelas autoridades epidemiológicas. Sim. Certo? Então, na hora que... O que acontece é o seguinte, a discussão fica completamente desencontrada. Porque se você fecha todo mundo, por que não pode fechar para países da África? Né? Se é que fechar já que foi apoiado pelos epidemiologistas, né? Então você tem um desencontro tal que, além do fato de que, no fundo, ninguém nunca esteve preocupado com a África. Porque estão acostumados que a África é um continente pobre, abandonado, que não tem muita malha aérea, certo? Para outros lugares, sim. Então fica isolado naturalmente. Eu acho que, na realidade, grande parte do mundo é uma farsa mesmo. É uma farsa.
E a pandemia trouxe isso muito à tona. Um monte de gente querendo aparecer. Imagina o tesão todo desse com essa Omicron, cara, para ver se pega de novo networking, exposição, relevância, um escândalo potencialmente mais transmissível. Ninguém sabe. Então as pessoas adoram criar É esses um pânicos, mercado, né? né, bicho? É o Isso é um mercado mercado de exposição pública. Isso. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?